Pessoal, eu fiz questão de voltar nesse slide aqui, né? Esse slide ele nós falamos do sistema urinário, contextualizamos o sistema urinário, né? Lembra da esquematização, dos rins, dos ureteres, da bexiga, da uretra. Contextualizamos então toda a questão do sistema urinário, né? E falamos principalmente que algumas estruturas eu consigo, ou melhor, eu posso ver numa imagem radiográfica. Uma delas é o rim, tá? O rim tem a sua visualização, ou seja, pode ser que eu veja o rim, pode ser que eu não veja o rim. Então nós costumamos dizer que os rins possuem a sua visualização variável. Tá claro isso, né? Lembra que nós falamos sobre isso? Pode ser que eu veja o rim, pode ser que eu não veja, tá? Então, ver o rim numa imagem radiográfica, tá? Ou não ver o rim, não consigo fechar um diagnóstico dessa forma, tá bom? Diagnóstico simples, não estou nem falando de funcionabilidade, estou falando somente de existência, tá? Então, se eu não ver o rim, eu não posso cravar que o animal não tem o rim direito, porque eu estou vendo somente o rim esquerdo. Agora, ureter, eu tenho que ter em mente que eu não vejo ureter. Para ver o ureter somente com contraste. Sem contraste, não há possibilidade de visualizar um ureter, tá bom? Isso é muito importante a gente entender. Então, né, o exemplo aí de uma radiografia laterolateral, né? Então, eu estou vendo aí pouquíssimas estruturas no sistema urinário desses animais. Vejo um leve sombreado, tá? Renal aqui, da borda renal. Vejo uma estrutura aqui que está muito condizente com uma bexiga, tá? Mas eu não vejo ureter, não vejo uretra, tá? Fica muito subjetivo quando eu penso em radiografar o sistema urinário, se eu não utilizar metodologias de contraste, tá bom? Bom, se eu perguntar então qual é o posicionamento padrão ou qual é a técnica padrão, né? Posicionamento de uma radiografia do sistema urinário, é só colocar LL e VD. LL lateral e VD, tá? LL lateral e VD ventro-dorsal, tá bom? Então, se eu pedir a técnica, é essa que eu vou utilizar, tá joia? Bom, nós passamos um pouco mais rápido sobre isso, mas nós já falamos, né, que o rim direito... Ô, senhor, volta ali, por favor, para eu copiar. Ó, volta. Eu já passei, tá? Tô só revendo, tá joia? Pode ser que você tenha copiado já, tá? Quem falou comigo aí. Mas eu volto. Só um momento, vou só liberar a entrada de uma pessoa aqui e já volto no slide. Terminar, você me avisa, tá? Pronto, senhor, terminei. Beleza. Bom, lembrar que o rim direito sempre é mais cranial que o rim esquerdo, tá bom? Tá? Então esse slide só mostra, só por curiosidade, tá? Que o rim direito tá lá na vértebra torácica, tá? Até a primeira lombar, e o rim esquerdo, ele pega uma vértebra lombar e segunda vértebra lombar e vai até a quarta, tá bom? Só por curiosidade. Por isso que eles são tortos, eles são assimétricos, ele está um mais para cima do que o outro. Tá? Então, olha, nessa imagem aqui, rim direito e rim esquerdo, tá bom? Rim direito e rim esquerdo. Bom, nós já falamos também que o rim, ele é mais visualizável em animais obesos do que em animais magros, tá bom? Por que que no obeso ele é mais visualizável? Porque tem a gordura renal
eu vejo uma gordura que envolve o rim. Essa gordura me favorece a visualização, mas ele continua variável, tá? Pode ser que eu veja, pode ser que eu não veja. Mas lembrar que o animal obeso é mais fácil eu enxergar do que o animal magro, tá bom? E o ureter já falamos, né, que ele não é visível numa radiografia simples. Bom, e aí então a gente entra na primeira técnica contrastada, tá? Nós já falamos na aula passada também, tô só recapitulando, tá? A indicação, ou seja, por que eu faço urografia excretora. Então nós resumimos tudo que está escrito aí, tá? Indicação é uma técnica com indicação quantitativa e qualitativa. O que quer dizer isso? Técnica quantitativa, eu vou quantificar, tudo bem? Quantificar, contar quantos rins, quantos ureteres, quanta bexiga o animal tem. Se ele tem ou se ele não tem, por isso que é quantitativo. E é qualitativo, ou seja, além de eu contar, eu ainda vejo se o órgão está funcionando ou não. Tá claro isso, pessoal? Tá? Técnica, então, quantitativa e qualitativa. Alguma dúvida nisso? Quantificar, contar. Qualificar é falar se está funcionando ou não. Beleza? Bom, eu ainda vejo os ureteres, né? Até porque o ureter eu não vejo numa radiografia simples, só vou ver o ureter numa radiografia com contraste e ainda vou ver a bexiga. Tá joia? Bom, técnica da urografia excretora, né? Vimos as indicações e agora a técnica. A técnica para aplicar, né? O que eu tenho que fazer nesse animal é aplicar o contraste iodado, né? Ou seja, o iodo que vai servir como contraste, tá? Esse contraste, ele vai ser administrado IV ou EV, é a mesma coisa. Contraste administrado na veia do animal, tá? Contraste na veia. E aí eu tenho que radiografar. Isso é importantíssimo, hein? Eu vou pedir isso na prova, tá? Técnica. Indicação, nós já vimos, agora a técnica. A técnica você vai me falar, olha, radiografar o animal imediatamente após 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos. Pessoal, alguma dúvida com isso? Tá tranquilo? Deu para entender? 4 radiografias, tá bom? Radiografar o animal 4 vezes, imediatamente após a registração. Tá. Você acabou de dar o contraste, você faz uma radiografia, aí depois é 5, 10 e 15 e acabou, né? Acabou. Só as 4. Exatamente. 15 minutos é o suficiente para marcar todo o sistema urinário do animal. Se não marcou em 15 minutos, não vai marcar mais. Tá bom? Bom, outra coisa importante, pessoal. Anotem para mim, por favor. Acho que a gente não falou isso na aula passada, né? Paramos no slide passado, se eu não me engano. Esse slide aí é importante, olha. A primeira marcação lá, olha. Preparo prévio. Ou seja, o que eu tenho que fazer com esse animal antes da técnica. Tá bom? Jejum sólido para a limpeza do TGI. Jejum sólido para a limpeza do TGI. Pessoal, a minha pergunta vai ser: por que do jejum sólido? Jejum sólido quer dizer por que eu deixo o animal sem comer antes da urografia excretora? Alguém me ajuda? Por que do jejum sólido?
Se eu vou radiografar o Professor, sistema urinário, por que eu vou deixar o animal sem comer? Qual que é a ligação? para ter melhor visualização de imagem e não ter nada no intestino, não atrapalhar meu exame. Perfeito. Na verdade, só complementar o que você falou, tá? Evitar vômito, isso é importante, tá? E aí, por isso da limpeza, evitar vômito. Se o animal comeu alguma coisa, faz um procedimento, administra um contraste, pode provocar vômito, isso é um contratempo a mais durante o exame radiográfico. E uma outra coisa, foi bem dito que você falou, é favorecer a visualização. Intestino cheio de fezes vai me dificultar a visualização, por isso o jejum sólido. Agora, por que eu não peço jejum líquido ou jejum hídrico para o animal? Porque você vai ver o sistema urinário dele, você precisa de líquido lá. Não, líquido vai ter porque eu vou administrar o contraste. E o sangue tem líquido, tá? Agora, por que eu faria uma urografia excretor no animal? Pensa numa doença que esse animal tenha. Que doença que seria? Ué, porque problema renal, ele não tá urinando direito. Tá. Ele tá com problema renal. Quando você está com problema renal, a primeira coisa que o médico fala é o que para você? Qual que é a indicação sua? Olha, ou melhor, para você não ter problema renal, o que você tem que fazer? Tomar água, Tomar ingerir água, líquidos. beber líquido. Se eu peço para o animal, então, né? Eu peço para o proprietário do animal, retira, faça jejum total. A maioria dos exames pede isso, né? Jejum total, água e comida. Eu não posso fazer isso, água. Não posso falar para o animal, proprietário do animal, não dê água para o seu animal, porque na verdade eu posso piorar ainda mais uma situação. Então, jejum total, ele é contraindicado, jejum total, é contraindicado no caso da urografia excretora. O que é indicado é o jejum sólido. Tudo bem? O animal fica sem comer, mas ele tem que tomar líquido, tá bom? Beleza? Tá claro isso? Vou perguntar isso, hein? Por que do jejum sólido e por que o animal não pode estar em jejum total? Pessoal, não estiver entendendo, me chama, hein? Professor, volta lá, tô com... Desculpa. Não, de baixo não precisa, tá? É só o preparo prévio. De baixo não? Não precisa, não precisa. Então tá bom. Tá? Tudo bem? Só o preparo prévio. Não pode passar então, senhor. Tá bom. Vamos lá. Só por curiosidade, tá bom, pessoal? Essa imagem aí, tá? É uma imagem que o animal está em ventro dorsal. Por que eu sei que ele está em ventro dorsal, tá? Porque eu consigo ver o rim. Consigo ver o rim direito aqui. Conseguem ver o rim direito? Uma setinha aí passando, tá? Consigo ver o rim esquerdo. Então o animal está de barriga para cima, tá bom? Barriga para cima. Quando eu falo rim direito, eu não estou falando do meu rim, do meu lado direito, né? Estou falando do lado direito do animal, tá bom? Então, duas imagens, tá? Então, olha, eu fiz o contraste e radiografei, tá? Então, essa visualização do rim aqui, ela seria possível mesmo se eu não administrasse nada para esse animal, tá bom? Lembra que eu falei que o rim, a visualização é variável? Nesse caso aqui, eu conseguiria ver, tá? Então, não teve alteração porque eu acabei de radiografar o animal, apliquei o medicamento e já radiografei. Agora, depois de 5 minutos, pessoal, olha o que eu já vejo aqui, olha, tá? Continuo vendo o rim direito, continuo vendo o rim esquerdo e agora eu vejo uma linhazinha aqui, olha. Consegue enxergar? Dá pra ver a linhazinha? Tá? Essa linha aqui, o que é essa estrutura? É o ureter do animal. Ureter do animal, tá? Ureter direito e ureter esquerdo. Então, em 5 minutos, o contraste já está passando pelo rim e já chegou no ureter, tá bom? Então, olha, isso aqui é uma esquematização, tá? Mas é uma radiografia, uma urografia excretora, tá bom? Eu vejo aí, no caso, o rim direito, eu vejo o rim esquerdo, mas eu vejo principalmente aonde está concentrado o contraste, tá? Que é na pelve renal, tá? Isso aqui parece uma raiz de uma árvore, tá? Isso é pelve renal
e principalmente no ureter. Tá clara essa imagem, né? Ureter direito e ureter esquerdo. Como é que eu sei que esse aqui é o direito e esse aqui é o esquerdo? Esse rim está mais cranial que esse aqui, tá bom? Então, a mesma imagem, só que agora num posicionamento lateral. O animal está de lado, tá? Mesma coisa, olha, rim direito, rim esquerdo, tá? Ureter, e aqui eu tenho, né, um rompimento de bexiga. Nesse caso aqui é só um parênteses, tá? Esse animal estava patológico, né? Tinha um problema, tá? Bom, continuando, né, a radiografia aqui, tá? Então, depois eu tenho essa imagem aqui. E aí eu tenho, olha, essa bola aqui, olha, cheia de líquido dentro, tá? Isso aqui, então, é o contraste, tá bom? O contraste que já chegou na bexiga, tá joia? E aí foi radiografado, aí nesse caso, especificamente, com 40 minutos. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Tá? Então, urografia excretora, o meu propósito é enxergar o sistema urinário do animal e, principalmente, saber que o rim está funcionando. Pessoal, isso tem que estar claro para vocês, tá? Se esse rim esquerdo aqui não estivesse marcado, tô vendo direito, tô vendo o ureter direito, tô vendo a bexiga e não tô vendo aqui o rim esquerdo e não tô vendo o ureter esquerdo, ele vai falar o que para mim? Que esse animal, o rim esquerdo dele não está funcionando. Beleza? Se o rim esquerdo não está funcionando, automaticamente também o ureter esquerdo não vai estar marcado porque não vai ter contraste nele. Pessoal, minha pergunta é, e se eu estivesse vendo, olha, os dois rins, estou vendo o ureter direito, mas o ureter esquerdo estou vendo ele até aqui, olha. Daqui para baixo eu não vejo mais o ureter. E eu estou vendo contraste na bexiga. O que eu pensaria? O que está de errado nesse ureter? O que poderia estar de errado? Ele está com obstrução, não está descendo. Está com obstrução, não está descendo. Provavelmente esse animal está com urólito, um cálculo, tá? Então esse cálculo está lá e obstruiu a passagem. Então o contraste chega somente até a metade do caminho. Da outra metade em diante ele não vai seguir mais. Tá claro isso, né, pessoal? Deu para entender? E aí, então, só por curiosidade, tá? Esse animal aqui tem um IRC. Alguém sabe o nome dessa sigla? O que significa? IRC? Tem a IRA e IRC. Ah, não sei não. Não? Nunca ouviu falar? Insuficiência renal crônica. E tem aí RA, ou a IRA, que é insuficiência renal aguda. Insuficiência quer dizer que esse rim não está funcionando, tá? Então, insuficiência renal, o rim não está funcionando, crônico, ou seja, que vem a longo prazo. E aguda, quer dizer que apareceu rápido, tá bom? Então, nesse caso aqui, imediatamente após... Deixa eu só liberar mais uma pessoa aqui. Então, nesse caso aqui, tá? Esse animal foi radiografado. Lembrar que o animal que tem problema renal, eu tenho que fazer uma dose maior, tá bom? Nesse caso especificamente aqui, tá? Radiografado imediatamente, após 5 minutos, após 20, após 40, tá? O que tem de diferente nessa imagem aqui, só pra gente contextualizar, tá bom? Eu vejo o rim, mas eu não vejo mais nada. Não vejo o ureter, não vejo a bexiga. Isso é um fator importante. Isso mostra que o rim desse animal, os rins, na verdade, né, estão praticamente afuncionais. Ou seja, esse animal aqui, provavelmente, para ele viver, ele vai ter que fazer uma hemodiálise. Porque os rins pararam de funcionar. Ambos. Tá claro isso, pessoal? Por que eu não estou vendo o rim? Melhor, por que eu não estou vendo o ureter? O rim eu até vejo, né? Não estou vendo o ureter, não estou vendo a bexiga, porque esse rim está afuncional. Afuncional quer dizer que esse rim não está funcionando. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Bom, existe ainda algumas alterações no tamanho renal, tá bom? Vamos escrever então aí, pessoal. Alteração no tamanho renal.
aumento renal bilateral. Aumento renal bilateral. Vamos escrever somente uma doença aí, tá? O que quer dizer primeiro, né? Aumento renal bilateral. Está dizendo que está aumentando o rim dos dois lados, tá bom? Aumento renal bilateral. Rim direito e rim esquerdo. Os dois aumentaram. Vamos escrever então aí. Nefrite aguda. Nefrite aguda. Só, tá? Nefrite aguda. Alguém tem ideia o que é nefrite? It é o que mesmo? Chess. Não, it, o prefixo it. Rinite, faringite, sinusite. It quer dizer o quê? Não lembra? Então vamos escrever então aí, pessoal. Ó. Então, nefrite aguda. It, sempre que tiver esse sufixo it, ele quer dizer inflamação. Tá? Vamos escrever então. It quer dizer inflamação. E nefre, nesse caso aqui, vem de néfrons, ou do rim como um todo, tá bom? Vamos pensar assim. Nefrite é uma inflamação dos rins. Nefrite quer dizer, então, inflamação dos rins. Pessoal, só para a gente conseguir entender por que a nefrite aumenta o rim, tá bom? Tudo que está inflamado aumenta de tamanho. Lembra que nós falamos lá, quais são os sinais da inflamação? Quando eu vejo que uma estrutura está inflamada, tem lá dor, calor, rubor, né? Um dos sintomas da inflamação é o tumor. Tumor quer dizer aumento de tamanho, tá bom? Então, por que aumenta os dois rins de tamanho? Provavelmente porque eles estão inflamados, tá bom? Inflamação aumenta de tamanho, tá bom? Nefrite aguda, inflamação aguda dos rins. Toda inflamação causa edema, causa aumento de tamanho. Próximo, vamos lá. Qual lugar do corpo, senhor? Não ouvi, fala de novo. Qualquer lugar do corpo? Qualquer lugar do corpo. Tudo que tiver inflamado aumenta de tamanho. Tá? Eu dei um exemplo para vocês, não sei se vocês lembram, né? Tá jogando bola, você torceu o pé. Primeira coisa que você sente é dor. É um sintoma da inflamação. Inflamou o seu tornozelo, tá bom? Depois sente calor, ele fica quente, né? Ele fica, dependendo da situação, ele fica vermelho, depois ele fica arroxeado, né? E por último ele vai começar a inchar, a aumentar de tamanho, tá? Então tudo que está inflamado, ele aumenta de tamanho. É o edema ou o tumor. Vamos lá agora. Aumento renal unilateral. Aumento renal unilateral. Quer dizer então que está aumentando o rim somente de um lado, tá joia? Bilateral dos dois. Unilateral de um lado somente. Tá claro isso? Então, nefrite aumenta os dois rins. Quando aumenta somente de um lado, uma das causas é, vamos escrever aí, ó, hipertrofia compensatória. Hipertrofia compensatória. Opa. Desculpa, pessoal, passei demais. Bom, tudo bem? Então vamos lá. Aumento renal unilateral.
Pessoal, o que quer dizer hipertrofia? Já ouviu falar esse termo? Hipertrofia? Alguém entende? Já, senhor. É aumentar de tamanho. Aumentar É de ganhar tamanho. massa. Beleza. Então vamos lá. Aumentar de tamanho, um rim somente, tá? Então, hipertrofia compensatória. Ou seja, um rim está aumentando de tamanho para compensar alguma coisa. Lembra que eu falei que os rins são órgãos independentes? Rim direito e rim esquerdo são órgãos independentes. Nesse caso aqui, acontece que o rim direito, um exemplo, ele parou de funcionar. O rim esquerdo, ele tem que trabalhar dobrado. Ele tem que carregar o corpo inteiro desse animal. Ele tem que filtrar o sangue por 2. Isso faz com que ele aumente de tamanho. Isso chama-se hipertrofia compensatória. Tá claro isso? Alguma dúvida? O que quer dizer hipertrofia compensatória? Aumento de tamanho para compensar a ausência de um rim. Pessoal, os demais estão conseguindo acompanhar? Sim, senhor. Sim? Então tá bom. Senhor, é aumento de tamanho para compensar? Isso. A ausência, né, de outro rim. Quando eu falo ausência, pode ser ausência literalmente, tá? Ao pé da letra, não ter o rim, ou ter o rim ali e ele não está funcionando, tá? Tudo bem? Posso passar? Pode. Então tá. As demais causas, pessoal, hidronefrose, que pode aumentar os 2 ou um só, tá? Só por curiosidade, não precisa notar. Hidronefrose é quando há, por exemplo, uma obstrução lá da uretra. O rim continua produzindo urina, né? 24 horas por dia. Então ele vai encher a uretra até chegar na bexiga, ele vai carregar a bexiga de urina e a urina começa a subir para o ureter, tá? Então, vai chegar uma hora que acontece uma hidronefrose, ou seja, o rim começa a ficar inundado de urina, basicamente. Chega um problema, é um problema sério que pode fazer com que os dois parem de funcionar, tá? Que morra o rim. Ou então, neoplasia... Senhor, Pode falar. a hidronefrose é quando a urina vai até a bexiga e depois volta para o rim e fica fazendo esse processo reverso? Não, olha só, vamos lá, tá? O que é hidronefrose? Hidronefrose quer dizer acúmulo de urina no rim. Isso é hidronefrose. Por que pode ocasionar essa hidronefrose? Tá? Pode ser, um exemplo, uma obstrução. Deixa eu botar na imagem que fica mais fácil para a gente entender. Ó. Pode ser uma obstrução aqui, olha. Tá? Obstruiu o ureter. Então, obstruiu o ureter esquerdo. O direito está normal. O rim produz, vai para a bexiga. A obstrução está aqui. Então, o que acontece? Esse rim aqui, ele continua produzindo urina 24 horas por dia. A urina começa a acumular aqui e ela vai começar a encher, encher, encher. E vai chegar uma hora que ele vai começar a encher e inundar o próprio rim. O rim não pode ficar inundado na urina, tá bom? Então, pode ser que tenha hidronefrose de um lado ou pode ser que tenha hidronefrose dos dois lados. Dos dois lados tiver uma obstrução na uretra ou obstrução na bexiga. Os dois ureteres vão ficar inundados na bexiga de urina e os dois rins também, tá? Então, hidronefrose é acúmulo de urina nos rins. Ou no, né? Se for uni ou bilateral. Bom, saindo então dos rins, dos ureteres e chegando agora na bexiga, tá? A bexiga, então, só por curiosidade, tá bom? Ela é vista na região caudal do abdômen, ou seja, no abdômen, eu não vou procurar bexiga no tórax do animal, tá bom? Bexiga está no abdômen. E vou olhar também sempre na região caudal. Caudal quer dizer próximo da cauda do abdômen, tá bom? Cranial ao pubis. Já ouviu falar do osso pubis, né? O osso, vamos botar aí, tá? Pra gente entender. O osso próximo da virilha, tá bom?
ventral ao reto e ao colo, tá? Então ele fica na parte de baixo desse abdômen, tá bom? Parte de baixo e parte de trás. Então é caudal e ventral ao mesmo tempo. Bom, cheia, né? A bexiga ela é um órgão oco, que ela vai aumentar de tamanho e vai diminuir, tá bom? Eu quero só que vocês escrevam uma coisa aí. Uretra não é vista nas radiografias simples, tá? Uretra não é vista nas radiografias simples. Assim como nós falamos do ureter, né? Então, uretra e ureter eu não vejo numa radiografia simples. Vamos lá. A gente começa a falar, então, de duas técnicas importantíssimas, tá, pessoal? Vou perguntar na prova, hein? Pode anotar aí. Cistografia e pneumocistografia, tá bom? Antes de falar das indicações da técnica, vamos só entender o que quer dizer cistografia e pneumocistografia, tá bom? Vamos lá, olha. Primeiro, cistografia, tá? O sufixo grafia quer dizer o quê? Vocês lembram? O que quer dizer grafia? Já viram lá em técnicas? Grafia? Não? Não, senhor. Não? Tá. Vamos escrever então aí. Grafia quer dizer marcação, tá bom? Grafia quer dizer marcação. E o prefixo cisto. Cisto quer dizer bexiga. Então, cistografia faz uma marcação da bexiga. Cistografia, marcação da bexiga. A outra técnica. Então, cistografia, a outra é pneumocistografia. Então vamos lá. De novo, vamos só quebrar essa palavra toda para a gente entender, tá? Grafia quer dizer então marcação, certo? Cisto quer dizer bexiga. E pneumo. O que lembra esse nome aqui, ó? Pneumo. Lembra o quê? Pneumo. Alguém se arrisca? Pneumo. Pneu. 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 Dentro do pneu tem o quê? Ar. Ar. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Grafia é marcação, cisto é bexiga e pneumo vem de ar. Então, se eu juntar as três, eu estou marcando, a bexiga com ar. Tá bom? E a cistografia é somente marcação da bexiga. Tudo bem? Resumidamente, eu contextualizei o que é cistografia e outro pneumocistografia. Como é que eu posso marcar uma bexiga? Administrando contraste. Tá claro isso? Então, cistografia, vamos escrever na frente ali, ó. É marcação da bexiga com contraste. Tá bom? Com contraste. Já a pneumocistografia é a marcação da bexiga com ar. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o resuminho das duas técnicas? Tá? Pneumocistografia e cistografia. Tá? Vamos lá. Agora vamos primeiro para as indicações, tá bom? Indicações. As indicações são as mesmas da cistografia e da pneumocistografia, tá bom? Vamos tentar dar uma resumida nisso aí, nas indicações? Vamos junto? Então vamos lá. Eu vou fazer
uma das duas técnicas, ou as duas técnicas, tá? A gente já viu que às vezes eu faço uma e depois eu faço a outra, tá? Primeiro, para avaliar a parede da bexiga. Avaliar a parede da bexiga. Quando eu falo em parede, né? Quer dizer, a volta, né? Como é que tá a parede dessa bexiga? Coloca entre parênteses aí, ó. Intramural, tá? Ó, intramural. Entre parênteses. Avaliar dentro da bexiga. Avaliar dentro da bexiga. Professor, o que é intramural? Intramural quer dizer parede. Parede da bexiga. Nossa. Vem de muro, tá? Intraluminal quer dizer vejo dentro da bexiga. Então põe dentro da bexiga, entre parênteses, intraluminal. É intraluminal? Luminal. Tá aqui embaixo aqui, ó. Intraluminal, tá? Quer dizer dentro da bexiga. Pessoal, sempre que esse nome, lumen, lumen quer dizer dentro do órgão, tá? Então, um termo genérico, lumen. Então, Ô, senhor, pode falar. o Ivan mandou mensagem aqui, pediu pro senhor repetir. Ah, beleza. Vamos lá. Eu falei o seguinte, Ivan. Avaliação, tá? Indicação da cistografia e pneumocistografia, tá bom? Avaliação intramural. Intramural quer dizer parede da bexiga, tá bom? Parede. Depois eu falei intraluminal. Intraluminal quer dizer avaliação dentro da bexiga. Beleza, Ivan? Beleza. Bom, continuando, pessoal. Então, eu vou avaliar a parede, eu vou avaliar dentro e agora eu estou avaliando fora da bexiga, tá bom? Fora da bexiga. Fora da bexiga quer dizer extraluminal, tá? Extraluminal. Intra, dentro, extra, fora. Bom, os posicionamentos que eu devo utilizar é o posicionamento LL e VD, tá? LL e VD. Bom, próximo. Agora vamos lá. Vamos escrever então aí. Cistografia. Primeira técnica então da cistografia. Pessoal, desculpa, eu esqueci de uma coisa para vocês, tá? Antes de falar da técnica, vamos voltar nas indicações, tá? Volta ali para mim na indicação. Que eu falei da questão da avaliação intramural, intraluminal e extraluminal, tá bom? Esqueci de falar uma outra coisa. Faz uma setinha aí, vamos escrever uma outra coisa importante. Avaliação da integridade da bexiga, tá? Então, mais uma indicação. Avaliação da integridade da bexiga. Esqueci de falar, tá bom?
Integridade da bexiga. O que quer dizer isso, pessoal? Se a bexiga estiver rompida, eu vou ver. Tá bom? Isso quer dizer integridade. Tá claro isso? Integridade? Tá? Bom, vamos voltar agora então para a técnica especificamente, tá? Vimos as indicações, vimos os posicionamentos e agora, né, o método. O que eu tenho que fazer, tá? Primeira técnica então é a cistografia. Primeira coisa, remover urina com uma sonda ou catéter. É a mesma coisa, tá? Remover a urina com catéter ou sonda. Segunda parte. Distender a bexiga com contraste. Distender a bexiga com contraste. Beleza? Tá? Pessoal, vamos lá. Então, a indicação nós já vimos. O posicionamento também já vimos. O método, esvazio a bexiga com o catéter e eu vou distender essa bexiga com contraste, tá? Para quem não viu o catéter, pessoal, é uma mangueirinha fina, tá? Que você passa na uretra do animal até chegar na bexiga. Depois que chegou na bexiga, eu venho com uma seringa e vou puxando, tá? Esse catéter. Aí eu vou saber, por exemplo, esvaziei a bexiga, saiu 100 ml de urina daquela bexiga. Eu vou distender essa bexiga com 100 ml de contraste. Se eu retirei 50 ml, eu vou distender pela mesma quantidade. Tá claro isso? A técnica, como é que é feita? Tá bom? Então, injeto com uma seringa o contraste na sonda e da sonda joga diretamente na bexiga desse animal. Tudo bem? Tá? Vamos colocar aí agora. Vantagem desta técnica. Vantagem. Isso não está escrito aí, hein? Vantagem. Excelente visualização das estruturas. Excelente visualização das estruturas. Pessoal, tudo bem? Até aí, tá tranquilo? Então, removi a urina, distendi com contraste. Ela tem uma vantagem, tá? Ela me dá uma excelente visualização. Eu vejo muito bem as estruturas, tá bom? Agora, desvantagem. Desvantagem dessa técnica. Ela é contraindicada. Ela é contraindicada quando houver suspeita. É contraindicada quando houver suspeita de rompimento de bexiga. Ela é contraindicada quando há suspeita de rompimento de bexiga. Opa. Bom,
Então a técnica é uma técnica excelente. Ela me dá uma boa visualização, mas ela é contraindicada se houver suspeita de rompimento de bexiga. Pessoal, olha só, quando é que eu posso suspeitar que uma bexiga está rompida? Sempre que houver um trauma. Tudo bem? Então olha só, um exemplo. A cadela, o proprietário relata que a cadela caiu do segundo andar da casa, caiu da laje de uma casa, caiu no chão, trouxe para o médico veterinário para ser radiografado, né? O animal está com muita dor. Então você tem uma suspeita, houve um trauma, o animal caiu de barriga no chão, de uma altura significativa. Então é um trauma, aconteceu um trauma nesse animal. Então tem chance de ter rompido. Outra situação, atropelamento. Então, animal atropelado, eu não posso fazer uma cistografia. Tudo bem? Ou melhor, não posso fazer somente a cistografia. Já vê que tem um macete aí. Outro exemplo de trauma. Então, ó, queda, atropelamento, chute. Então, o animal foi na rua, foi cheirar uma outra pessoa, foi, de repente, tacar um outro animal, aí veio o proprietário de um outro animal, foi lá e chutou o animal, deu um chute na barriga do animal. Há um rompimento, uma suspeita de rompimento de bexiga. Então, eu não posso fazer uma cistografia. Tá claro isso, pessoal? O que é um trauma? Tá? Trauma, então, é uma batida, é um atropelamento, é uma queda, é um chute, tá bom? É uma paulada. Isso tudo, então, é uma suspeita de trauma. Isso tudo, então, me contraindica utilizar a técnica da cistografia. Pessoal, tá claro até aí? Eu preciso que vocês entendam essa Tá parte. tranquilo, senhor. Tranquilo? Não, trauma é pancada, batida. Isso. Então, beleza? Vamos agora para a segunda técnica. Segunda técnica é a pneumocistografia. As indicações, elas são as mesmas, tá? Da cistografia. Indicação, então, ela não muda, ela é igual. O posicionamento dos animais também são os mesmos, LL e VD. A técnica, o método aplicado é quase o mesmo. Eu vou remover a urina com catéter, tá bom? Esvazio com uma sonda, né? A bexiga com uma sonda. E depois, ao invés de distender a bexiga com contraste, eu vou distender ela com ar. Tá bom? Então, a diferença de uma para outra é que eu administro contraste e agora na pneumocistografia eu vou administrar ar. Escrevam aí então. Administração de ar. Bom, então pessoal, tá claro isso? A diferença de uma para outra? Vamos lá. Vantagem da pneumocistografia. Vantagem da pneumocistografia. A vantagem, então, a vantagem dela é não haver contraindicação. É um método seguro. Isso é uma vantagem tremenda, tá bom? Pneumocistografia. A vantagem dessa técnica é não ter contraindicação. Então, posso fazer em qualquer animal. Se teve trauma, se não teve trauma, não tem problema. Não tem contraindicação, tá bom? Então, a vantagem é não haver contraindicação. Agora, a desvantagem. Desvantagem da pneumocistografia. A desvantagem é
baixa visualização das estruturas. Baixa visualização das estruturas. Ou seja, não me dá clareza nas imagens. Ela não tem contraindicação, mas ela não me dá clareza, tá? Entenderam essa técnica, pessoal? Pneumo e cistografia, duas técnicas diferentes. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte, tá? Então, olha só, vou mostrar duas imagens, uma imagem de cistografia, tá bom? Então, lateral, todo mundo consegue ver a bexiga aqui, né? Olha, bonita, bem circunscrita, com contraste dentro, bexiga tá íntegra, tá linda e maravilhosa, tá? Então, olha, o contraste, para chegar aqui, ele veio através de uma sonda. Eu não dei o contraste pela boca do animal, eu não apliquei esse contraste na veia do animal, eu apliquei o contraste através de sonda, tá bom? A outra técnica, mesma coisa, né? Tá? Uma cistografia, tá bom? Então, dá para ver inclusive a sonda aqui, né, pessoal? É um macho, ó, tá? A sonda com contraste chegando até a bexiga, tá joia? Tá? Inclusive tem um probleminha aqui que é uma dilatação na uretra. Agora, pessoal, eu tenho uma pneumocistografia, tá bom? Não me dá a clareza, não me dá a clareza dessa imagem aqui, tá? Mas me dá uma clareza de dizer que essa bexiga está íntegra. Eu não vejo com detalhes, mas eu vejo que a bexiga está íntegra. Isso está claro para vocês? Tá? Então, entender que a bexiga está íntegra. Olha. Ô, senhor. Fala. Pode falar. Por que tem umas bexigas que é mais oval e as outras é mais comprida? Você está falando nesse momento aqui? Essa com essa? Isso, essas mesmo. Tá, essa aqui é uma ilustração, tá? Então, a maioria das bexigas vão estar assim, olha, igual essa imagem aqui, igual a essa, tá? Bexiga, pessoal, é um órgão oco e elástico. É igual uma bola de aniversário, né? Bexiga de aniversário. Então, ela não tem um formato perfeito, tá? De acordo com a quantidade de líquido. Quanto mais repleta ela tiver, mais redondinha ela vai ficar. Quanto mais vazia, mais irregular ela vai ficar, tá? Então, depende muito da quantidade de líquido dentro dela. Bom, pessoal, eu quero que só voltando para a nossa técnica aqui, para a gente encerrar essa técnica, olha só. Então, vimos então que cistografia me dá uma clareza, pneumocistografia não me dá tanta clareza assim, tá bom? Mas olha só, pensando nas contraindicações e nas vantagens, ou vantagens e desvantagens dessas duas técnicas, nós temos que entender que as técnicas elas são complementares. Vamos escrever então isso aí? As técnicas são complementares. Bom, se elas são complementares, tá? O melhor cenário é fazer primeiro uma, depois eu faço a outra, tá bom? Elas são complementares, embora não seja uma obrigação, tá? Quando que vai ser uma obrigação? Quando que obrigatoriamente eu tenho que fazer as duas? Primeiro uma, depois a outra. Alguém me ajuda? Quando que eu vou ter que fazer? Olha, eu tenho que fazer primeiro... No caso, trauma? Quando houver um trauma, isso aí, isso mesmo, tá? Então, se eu colocar no enunciado de um problema lá, ó, o animal foi atropelado, o animal recebeu um chute, o animal caiu de uma laje, o animal levou uma paulada, o animal veio de um histórico de briga. Então, opa, eu tenho um trauma envolvido. Se tem um trauma, pessoal, eu tenho que saber, essa bexiga está rompida ou ela não está rompida, tá? Se eu faço uma cistografia, se eu administro contraste aqui dentro, olha, da bexiga, e essa bexiga está rompida, esse contraste vai cair onde, pessoal? Administrei o contraste, a bexiga... Nos órgãos? Oi? Vai se espalhar tudo dentro do TGI.
do TGI não, vai espalhar todo no abdômen desse animal, tá? Vai ficar tudo em contato com um monte de intestino, mas pro lado de fora, tá? Então a bexiga está rompida. Então, ao invés de líquido do contraste, está todo num lugar só, preso na bexiga, depois vai ser eliminado como se fosse uma urina, aqui não. Esse contraste está aberto, a bexiga está rompida, vai encher de contraste na cavidade abdominal. Isso é um problema seríssimo. Além de ter urina na cavidade abdominal, agora eu tenho um contraste. Ao invés de ter um problema, agora eu tenho dois. Por isso que, sempre que houver um trauma, primeiro faz a técnica da pneumocistografia. Depois, sim, eu faço a técnica da cistografia. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Tá bom? Então, se no problema lá, se no caso clínico, eu colocar que o animal teve um trauma ou suspeita de um trauma, eu tenho que fazer primeiro a pneumocistografia. Por que eu faço primeiro a pneumocistografia? Para saber se a bexiga está rompida. E se ela estiver rompida, eu injeto ar na bexiga. Tem problema? Não. Não tem Vai só problema. vazar ar. Exatamente. Então não é problema nenhum injetar ar na bexiga, tá bom? O problema está sendo se eu injetar contraste numa bexiga rompida. Então, primeiro pneumocistografia. Radiografei, tive essa imagem aqui. Bexiga está íntegra, ela não está rompida. Aí sim eu faço essa técnica e vejo como que está a bexiga. Tem algum problema? Não tem algum problema? Tá? Então, é muito importante entender essas duas técnicas, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Quer que eu repita? Tranquilo, pessoal? Posso passar? Não, senhor. Tá Beleza? tranquilo. Tranquilo? Então, tá bom. Bom, então, pessoal, tá? Duas técnicas complementares, tá? Eu vou, então, enxergar, tenho essas visões, tá? Então, no caso aqui, uma pneumocistografia, tô vendo a bexiga. Mais uma outra aqui, tô vendo a pneumocistografia, tô vendo a bexiga. Tá, olha, consigo ver, inclusive, aqui, olha, isso aqui é uma sonda, tá, pessoal? E aí, pessoal, eu fiz uma outra pneumocistografia, tá? Eu não, nessa imagem é minha. O que eu tô vendo ali dentro? Bexiga, o que mais que eu vejo dentro da bexiga? O que é isso aí? Tem dois cálculos ali? Dois cálculos, dois urólitos, né? Ou dois cálculos urinários, tá? Grandes, por sinal, né? Ocupam mais da metade do espaço da bexiga. Então esse animal praticamente não consegue acumular a urina como normalmente. Ele vai estar sempre lá com uma, como a gente chama de, esvaziando a bexiga constantemente, porque a bexiga não consegue se dilatar, tá bom? Então, nesse caso aqui é um cálculo, tá bom? Aqui, então, foi feito duplo contraste, tá? É possível fazer isso também. Então, o que seria o duplo contraste, né? Ar em volta e contraste no meio, tá bom? Então, primeiro eu injeto ar, depois injeto contraste. Também é possível fazer essa técnica. Tá? Mesma coisa, tá? Contraste e ar. Dá pra ver perfeitamente aqui a sonda, né? Olha. Tá? Isso aqui é um macho ou uma fêmea? Por onde está Fêmea. saindo aqui, ó? Fêmea, tá? Se fosse macho, estaria dando a voltinha aqui, ó, e saindo por aqui, tá? Fêmea está saindo pela parte, né, caudal do animal. Mesma coisa, tá bom? Contraste duplo no caso. Bom, e aí então, pessoal, a gente começa a falar então de uma outra doença muito comum nos animais, muito comum no ser humano também, que é chamado de cistite. Cistite. Tá? Então, quem não teve cistite, com certeza um dia vai ter, tá? Mulher tem muito mais chance de ter cistite do que o homem, tá bom? Então, a cistite, ela tem uma... Vamos escrever primeiro o que é cistite aí, né? Cistite, então, pessoal, vamos lá. Vamos escrever na frente aí. É uma... It é o que mesmo? It. Quer dizer? Inflamação. Inflamação. E ciste vem de bexiga, tá? Então, é uma inflamação da bexiga. Inflamação da bexiga. Então, a cistite, pessoal, ela é muito comum em cães e gatos, tá bom?
Tá falando que as mulheres, né, as fêmeas de forma geral, tá? Não só mulheres, as fêmeas de forma geral, pela conformação do órgão genital, da genitália, tem mais chance de ter cistite do que os homens, do que os machos, tá? Por quê? A própria conformação do pênis dificulta a entrada de bactérias, tá? Bactéria não causa inflamação, ela primeiro causa uma infecção. A consequência da infecção, muitas vezes, é uma inflamação, tá? Então, a cistite, então, não sei se já viram, né? Mas se alguém tem cistite, ou se o cachorro de vocês teve cistite, o tratamento é feito com antibiótico. Professor, você falou que cistite é uma inflamação, por que você dá antibiótico para tratar a inflamação? Tá? Porque, na verdade, você vai tratar a causa da inflamação. A causa da inflamação, por exemplo, pode ser bactéria na bexiga. Tá bom? Então, acontece, muitas das vezes, tratar a cistite com antibiótico. Tá? Azitromicina, norfloxacina, trata-se muito cistite com norfloxacina, tá? Então, cistites crônicas, elas acontecem, né? É muito comum acontecer isso em mulheres, principalmente em mulheres que estão entrando na menopausa, né? A questão hormonal influencia diretamente nos problemas de cistite, tá bom? Bom, pessoal, em uma inflamação da bexiga, né? O que eu vou contextualizar, o que eu vou buscar enxergar numa cistite, né? O que eu vou conseguir identificar, lembra que um dos sintomas, tá, da inflamação é o edema, é ficar grande, tá bom? Na cistite, o que eu vou enxergar é a parede da bexiga grande, tá bom? Eu vou enxergar uma parede da bexiga grande, grossa. Bexiga tem a parede fininha e ela vai estar grossa. Tá claro isso, pessoal? Tá? Então, bexiga vai estar com uma parede grossa, vai estar edemaciada, vai estar grande, tá bom? Bom, numa radiografia simples, muitas vezes eu não vou enxergar nenhuma alteração. Já numa contrastada, sim, tá? Eu vou enxergar basicamente essa parede espessada, tá bom? Tá? Bom, pessoal, vamos só escrever uma coisa importante aí. Sintomas de cistite. Sintomas de cistite. Eu vou até escrever bom, são quer dizer, tem um nome com duas escritas diferentes, tá? Polaquiúria ou polaciúria, tá? A pronúncia, inclusive, ela é igual. Polaquiúria. Eu posso escrever dessas duas formas, tá bom? Polaciúria ou polaquiúria. Alguém sabe o que é esse nome? O que quer dizer esse nome? Quem teve Sei nem escrever essa fita. Tá escrito lá no chat, olha lá. Enxergou aí no chat? Sim, agora eu vi. Tá? Os dois nomes estão ali. Pode escrever um ou outro, os dois nomes estão corretos. Tá bom? Então, quem teve cistite é muito clássico esse sintoma, pessoal. Isso é muito comum nos animais, principalmente nos felinos. Então, vamos lá. Olha só, vê se alguém se identifica com esse sintoma. Você tá com muita vontade no banheiro, tá? A bexiga parece estar repleta de urina. Aí você vai lá no banheiro, quando você vai urinar, você faz lá 20 ml. Aí arde, dói quando você urina, tá bom? Depois, você vai e reclama, nossa, que incômodo, que dor chata para urinar. Você sai do banheiro, dá 5 minutos, dá vontade de ir no banheiro de novo. Parece que sua bexiga tá repleta. Não, agora eu vou no banheiro e vou esvaziar a bexiga inteira. Você vai lá, faz mais 10, 20 ml. Não sai nada praticamente da sua bexiga, tá? Mas dói. Esse é o sintoma de polaquiúria. Pior sensação, é verdade. É a pior sensação que tem, né? E detalhe, pessoal, aí qual que é a sua... O que você sente, né? Essa dor, essa sensação horrível, aí o que você faz? Para você não ir no banheiro, você acaba não tomando água. E aí, se você não toma água, você estimula a piorar o seu quadro de cistite.
tá? Então, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que tomar muito líquido. Porque aí você vai provocar com que seu sistema urinário produza mais urina, tá bom? Para você diminuir a sensação. Pessoal, então o que é polaquiúria? Tá? Eu expliquei assim para vocês entenderem o que é, tá? Mas vamos escrever exatamente o que é polaquiúria. Vou digitar para vocês, tá? Polaquiúria é aumento da frequência urinária. Aumento da frequência urinária com dor e diminuição da quantidade. Então, você vai urinar várias vezes em poucas quantidades e com dor. Tá claro isso? O que é polaquiúria? Tá? Quem tem gato em casa, tá? Gato tem muita propensão a ter problema urinário. Então, cada vez que ele vai lá no banheiro, lá, né, no seu banheirinho, na sua bandeja sanitária, tá? Para quem não sabe, gato usa uma bandeja para urinar e para defecar, na maioria das vezes, né? Ele vai lá e ele vai começar a miar alto cada vez que ele vai usar o seu banheiro sanitário, tá bom? Dói, incomoda, e ele faz isso várias vezes. E aí, pessoal, os gatos começam então a urinar. Então o seu gato nunca urinou no sofá da sua casa, e agora ele vai começar a urinar. Ele nunca urinou na sua cama, e ele vai lá e começa a urinar na sua cama. Por que ele urina na sua cama? Ele não quer urinar ali, mas está doendo tanto, é tanto incômodo que ele sente, que ele acaba urinando aonde ele está. Tá bom? Então é uma queixa muito comum essa questão de urinar. O animal ele faz um sintoma de dor quando está urinando, e ainda ele urina em locais inusitados, em locais que ele nunca urinou. Tá bom? Deu para entender, pessoal? O que é cistite? O principal sintoma de cistite é a polaquiúria, tá? A polaquiúria é urinar poucas quantidades, muitas vezes ao dia, e com um sintoma clássico, tá? Que esse sintoma clássico chama-se disúria. Disúria. Vou escrever aqui, ó. Disúria. Já viu esse termo? Disúria, o que é? Dis, esse prefixo dis. Dis quer dizer dificuldade ou dor, tá? E úria, urinar. Então, disúria quer dizer urinar com dor, tá bom? Pessoal, estão acompanhando? Tá dando para acompanhar? Tá, sim. Tá? Bom, Tá. antes de falar aí no... Vou só mostrar então para vocês um slide aí que tem o quadro de cistite, tá? Então, cistite, eu vou enxergar isso aí. O que eu estou enxergando nessa imagem? As setinhas estão mostrando ali, tá? Uma parede espessada, uma parede grossa, tá? Essa parede onde estão as setinhas aqui, né? Tá? Quer dizer que é uma parede que está grossa, que está cheio, tá? Ou melhor, esse animal não consegue armazenar a urina aqui dentro porque a parede está grossa, impede que a bexiga se dilate, tá? Então a bexiga continua armazenando urina, mas armazena pouco, e aí ele vai ter essa sensação de polaquiúria, tá? Esse é um animal que está com cistite crônica. Tá claro isso, pessoal? Cistite, então, tá? Polaquiúria. Eu tenho essa imagem, tá? Uma imagem com a parede grossa, uma parede espessada, tá? Tudo que está inflamado aumenta de tamanho, tá bom? Bom, ainda para... Opa! Essa outra imagem aqui, tá? É uma imagem que só vai complementar o que a gente estava falando do rompimento de bexiga, nos traumas principalmente, tá? Essa imagem aqui, olha que tá bem clássico essa situação, né?
quando eu falo que o rim tem a visualização variável, né? Então, olha, estou vendo um rim aqui, o outro rim eu não vejo. Eu sei que ele deve estar por aqui, agora não vejo ele com detalhes, tá? Não dá para falar que ele tem um rim só, se ele tem os dois, se ele, os dois estão funcionando, se só esse está funcionando, não dá para saber, tá? Mas dá para entender que tem alguma coisa estranha aqui, tá? Esse animal foi radiografado lateral sem contraste nenhum, tá? Esse animal aqui tinha um rompimento de bexiga, tá? É um animal que levou um chute e rompeu a bexiga do animal, tá bom? Então, nesse caso aqui, se fosse feito nesse animal aqui uma cistografia, fatalmente esse animal, tá, iria a óbito, tá? Iria morrer. Porque na verdade, além da urina, tá, dá pra ver que está cheio de líquido esse abdômen, ainda tem agora o contraste. Por isso que primeiro faz a pneumocistografia. Se eu fizesse pneumocistografia nesse animal, eu ia ter exatamente essa imagem. Ou seja, nenhuma diferença de uma imagem com contraste, sem contraste, simples, e pneumocistografia. Por que não tem diferença? Porque o ar aqui, ele não ficou preso, a bexiga está rompida, tá bom? Então, não vai ter contraindicação nenhuma, não vai gerar um problema maior para esse animal, tá bom? Porque eu não apliquei nada que seria tóxico para esse animal no abdômen. Tudo bem? Bom. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Posso continuar? Cistite. Todo mundo entendeu? Disúria. Polaquiúria. Tá? Bom. E aí, a gente está terminando já a nossa matéria, pessoal. Só para a gente terminar, então, um outro problema que existem em alguns animais, né, que é comum aparecer, é o problema dos cálculos. Cálculos é a mesma coisa que urólitos, tá? Então, cálculo nada mais é do que pedra, vamos colocar assim, tá? Então, cálculo pode ser num monte de local. Agora, quando eu falo urólito, automaticamente eu entendo que é cálculo no sistema urinário desse animal, tá? Então, eu tenho aqui no caso, tá? Dois tipos de cálculo, tá? Dois componentes de cálculo, o urato e a cistina, que eles são radiolucentes, né? Eles ficam então impregnados com cálcio e fósforo principalmente, né? Então eles vão virar radiopacos. Existe uma associação entre obstrução de uretra. Obstrução de uretra ou uretral quer dizer que entope a urina. Entope a uretra, ou seja, não tem passagem de urina, tá? E infecções crônicas, tá? Radiografias simples, eu vou enxergar somente aqueles radiopacos, né? E então, na contrastada, eu posso muitas das vezes não enxergar o cálculo, mas eu enxergo a obstrução que está acontecendo naquela estrutura. Se nós falarmos então em ureter, eu vejo que está indo o contraste até metade do ureter, a outra metade ele não está aparecendo. Opa, é um indicativo de que tenha uma obstrução no ureter, tá? Ou seja, tem uma coisa que está obstruindo a passagem, né? Bom, nós já falamos também na questão da ruptura de bexiga, mas só para a gente terminar, é muito comum acontecer rompimento de bexiga quando há um trauma, tá bom? Um trauma associado, ou seja, quando há uma pancada. Então toma muito cuidado, sempre que não for pancada, pode ter rompimento de bexiga. Numa radiografia simples, então eu não vou enxergar nada de diferente. Se eu botar uma contrastada, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que fazer então uma radiografia com contraste, mas usar ar como contraste, ou seja, pneumocistografia, para depois então realizar uma cistografia. Tá bom? Bom, pessoal, a gente encerra a nossa matéria, tá? Aqui, tá bom? Então, só agora mostrar uma imagem aí, que nesse caso aqui é um animal que tinha obstrução de uretra, tá? Então a uretra dele, na verdade, ele tinha uma que chama de uretrite crônica. Uretrite é uma inflamação da uretra, ou seja, a uretra desse animal estava tão grande que obstruía a passagem de urina e esse animal então não conseguia urinar. Então tudo isso aqui, pessoal, é bexiga desse animal que se distendeu a esse ponto. Tudo isso aqui então é urina, tá? E aí então
foi feito um contraste, né? Esvaziou-se, fez um contraste e viu então que ele tinha um espessamento de bexiga, de uretra. Tá? Então, a uretra então estava grande, tá bom? A cistite, já mostrei para vocês as imagens. E por último, a ruptura de bexiga. Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, a nossa matéria então, ela encerra aqui, tá joia? Eu gostaria que vocês se atentassem aí, tá? A nossa prova então, ela tá marcada para sexta-feira, as 2 últimas aulas, tá bom? Para quem chegou atrasado aí, não pegou essa parte, tá? Nós marcamos para sexta-feira as 2 últimas aulas, tá bom? Quebrou as pernas, hein, senhor? Por quê? 2 últimas na CIS, pior. Fazem a prova, vão embora mais cedo. Melhor, né? Pô, vai tudo pra casa. Pessoal, tá bom? Eu queria que vocês começassem a estudar aí e vão falando comigo. Como é que tá? Tá difícil, não tá difícil? Tem muita matéria, não tem, tá? A nossa matéria, basicamente, ela é osteologia, sistema digestivo e sistema urinário, tá bom? Então, é o compilado dessas matérias. Então, vão ser as questões principais, tá? Nós colocamos os pontos principais, pedi para vocês anotando o que era mais importante. Todas as aulas vão estar postadas lá no... Já estão postadas, né? Comentadas lá no Classroom, tá? Eu vou postar hoje a aula de agora, que eu acabei de fazer com vocês, vai estar postada lá no Classroom também. Então, para que todo mundo aí, mesmo aqueles que não puderam trabalhar hoje, não puderam assistir a aula hoje, estão trabalhando, tem um outro compromisso, que consigam acompanhar essas matérias, tá bom? E, pessoal, eu estou disposto aí para tirar as dúvidas de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem, tá? Se vocês acharem necessário que a gente faça uma revisão, a gente faz uma revisão de todo o conteúdo antes da nossa prova, tá? Só que toda decisão que a gente tomar, pessoal, tem que ser uma decisão em conjunto, tá bom? No meu ponto de vista, eu acho que dá para essa prova sexta-feira, tá? Não é tanta matéria assim, dá para acompanhar, tá? Senhor, é a matéria inteira? Tudo que você ensinou? Tudo. Tá? Beleza? Então, quem tiver alguma dúvida, me acione. Tá joia, pessoal? Beleza? Alguma dúvida com a aula de hoje? Tirando o Thiago aí que tá tirando as dúvidas comigo, eu tô vendo o pessoal muito quieto hoje, hein? Tá ficando preocupado com vocês, cara. Vocês estão acompanhando? Tava difícil, não tava? Aproveita que a gente tem mais uns 15 minutos de aula aí, pessoal. Vamos tirar as dúvidas. Quer que eu volte alguma matéria? Quer que eu volte lá alguma coisa do sistema digestivo, da osteologia? Eu volto para mostrar para vocês. Só vocês me falarem, pessoal. Querem aproveitar esses minutos aí, a gente faz uma... Por enquanto tá tranquilo? Bom. Exatamente, Naeli. Naquele mesmo estilo, tá? A única diferença é que eu vou colocar algumas questões objetivas, tá? E boa parte dela vai estar discursiva. Então, vocês vão estar para escrever, tá? Eu, particularmente, eu vou colocar questões objetivas, mas eu prefiro dar questões discursivas, porque, na verdade, para mim é até mais difícil, né? Questão objetiva, o sistema corrige automático, porque é certo ou errado. Mas eu prefiro dar uma questão discursiva, porque a discursiva para vocês é melhor para vocês escreverem. Eu consigo dar 3/4 de um certo, meio certo, 1/4 de certo para vocês. A questão vale 1 ponto, eu dou 0,7, dou 0,5, dou 0,2, pelo menos alguma coisa. Agora, objetiva não, é certo ou é errado, né? Então é melhor uma questão discursiva para que vocês escrevam, tá bom? A gente não vai fugir, eu não vou inventar nenhuma questão que eu não tenha comentado com vocês, tá? Mas eu preciso que vocês também estudem aí, tá? Corram atrás da matéria, tá? Vai estar gravado, então fica mais fácil para vocês acompanharem as matérias, tá bom? Mas vai estar lá disponível. Tudo bem? Isso mesmo, Thiago. Vai ser em cima das 2 notas, tá? Quem tiver com alguma nota aí que perdeu alguma atividade, tá? A gente vai fazer um outro fechamento. Vai ter uma espécie de
PO2, vamos colocar assim, uma recuperação para a gente recuperar quem não conseguiu